Olá pessoal, então, como foi combinado, eu vou gravar uma monitoria e vou postar no YouTube para facilitar o acesso de vocês, ok? Então, o que foi trabalhado foi o capítulo 3 vetores do Halliday, oitava edição e o volume 1. Então, gente, fazendo uma revisão geralzinha aqui do que vocês trabalharam já, a gente vai ter que vetor é uma entidade matemática que possui módulo de aceleração, ou melhor, intensidade, não sofre alteração com a translação, mas são alterados com a sua rotação, ainda que seu módulo permaneça inalterado. Então, independente do sistema de eixo, independente da posição que a gente estiver observando, esse vetor vai estar da mesma forma, com o mesmo valor de intensidade, por mais que a gente observe ele a partir de sistemas de eixos diferentes. Pois então, nós temos as grandezas vetoriais e escalares. Essas grandezas vetoriais são regidas por um vetor e as escalares independem de vetores. Então, a gente não vai precisar, para poder observar a unidade de um valor, a direção, o sentido, a intensidade. A gente não precisa observar isso. A gente também vai ter, trabalhando o vetor de deslocamento, que vai ser variação justamente desse deslocamento a partir necessariamente do ponto final e do ponto inicial. Então, independente do percurso que for feito, seja ele longo ou o que quer que seja, se a gente ter o mesmo ponto final, o mesmo ponto inicial, vai ser o mesmo vetor de deslocamento, como está mostrando essa figura. A gente vai ter também que esse vetor de deslocamento, essa variação da posição vai ser a soma dessas posições que foram assumidas, que seria, no caso, a soma desses vetores é geométrica. Então, a gente pode somar tanto a partir das equações que nos são expostas sem necessidade de desenhar, como através de desenho também. Propriedade da comutabilidade, ou seja, não vai importar a ordem da soma desses vetores, vai dar o mesmo valor. Propriedade da associação, não vai importar as operações que a gente vai priorizar, vai também dar o mesmo valor. Todo vetor tem essas propriedades. O componente do vetor a gente pode considerar ele como uma sombra em relação aos eixos que a gente está trabalhando. Então, qual é, entre aspas, a sombra desse vetor aqui? Se é x, a sombra dele em relação ao eixo y é y. Então, independente do sistema de eixo, o vetor, melhor dizendo, vai continuar da mesma forma. Como vocês estão vendo aqui, a projeção dele, a gente fez a projeção independente do sistema. Então, gente, a gente pode fazer também, a gente pode não ter necessariamente esse vetor, desenho, mas se a gente tiver as componentes e o ângulo, ou até mesmo a intensidade desse ângulo, a gente pode desenhar esse vetor e compreender ele melhor. Como isso? Como é assim, cara? A gente vai utilizar as relações trigonométricas para poder fazer os valores dessas projeções de vetor a partir de cosseno, seno e o tangente para a gente obter esse ângulo, que normalmente é o que a gente utiliza. A gente também vai utilizar a relação que Pitágoras nos dá, só que vai ser a partir dos módulos de cada projeção, já que essas projeções também são vetores, para obter a intensidade ou módulo desse vetor. Então, aqui está mostrando que, por mais que a gente varie os eixos, se esses eixos forem ortogonais, como vocês vão ver em álgebra linear futuramente, que existem algumas exigências para a gente utilizar como esse tipo de projeção, assim, projeção que não altere, que não influencie os valores que a gente possa ter posteriormente com essas projeções do mesmo vetor. Mas se a gente tiver esse tipo de sistema de eixos que são ortogonais, são versores, então a gente vai ter que esse vetor vai ser preservado. Então, gente, o vetor unitário, ou versor, ele vai nos indicar a direção sem influenciar no valor da intensidade da projeção do vetor na direção escolhida. Seu módulo é igual a 1. Então, eu tenho esse vetor P aqui, eu vou projetar ele no eixo x, y e z. A gente vai observar que depois que a gente fizer essas projeções, se a gente quiser pegar essas projeções e montar o vetor P, a gente vai montar o vetor P exatamente igual. Então, a gente projetou a partir dessas direções aqui e não modificou, porque quando a gente vai juntar elas e vai montar esse anterior original, ele vai permanecer intacto. E até a forma que a gente tem para mostrar tanto a direção como o sentido desse vetor. Então, gente, a gente tem um exemplo aqui. Normalmente a gente tem o sistema cartesiano, né? Mas
para falar a verdade, se a gente for considerar os eixos do sistema cartesiano, é verdade. Cada vetor é um vetor do sistema, né? Então, gente, a gente tem aqui a equaçãozinha aplicada de Pitágoras, só que para 3D, né? E aqui a gente tem as projeções desse vetor em relação aos eixos. Uma observaçãozinha: uma soma vetorial deve se somar os componentes relativos a cada eixo, preservando os versores. Então, em relação às operações dos versores, a gente tem a multiplicação de vetor por escalar, que vai multiplicar os componentes, produto escalar entre os vetores, que vai multiplicar a intensidade de cada vetor vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores, não importa se a gente vai pegar o menor ou o maior ângulo, e o produto escalar, sim, ou a gente pode fazer dessa forma aqui também, que vai ser basicamente projeção entre esses versores. Como a gente sabe que se eu projetar o versor I com o versor J vai dar igual a zero, então no frigir dos ovos a gente vai observar que os componentes que vão estar sobrando, restando para futuramente a gente somar aqui, vão ser os componentes de mesmos eixos, ou seja, o componente de A em relação a x multiplicado com o componente B em relação a x, mais o componente de A em relação a y, vezes o componente B em relação a y, por conseguinte. Então, a gente tem também o produto vetorial entre vetores, que diferente daqui que foi exposto, vai importar sim o ângulo que a gente vai pegar, e a gente vai ter que esse ângulo necessariamente a gente vai utilizar a regra da mão direita. Se é A, produto vetorial A vetorial B, a gente vai multiplicar as intensidades de cada vetor, isso para o módulo. E a gente vai rotacionar do vetor A até o vetor B. E se for B vetorial A? Então vai ser do vetor B ao vetor A. Então, gente, a gente vai ter que a resultante do A vetorial B vai ser um terceiro vetor que necessariamente vai ser perpendicular tanto ao vetor A como ao vetor B. E só para vocês terem a noção da diferença, se a gente trocar a posição dos vetores para aplicar o produto vetorial, vai inverter o sinal. Então, aqui não se aplica a lei da comutabilidade. Então, para calcular esse produto vetorial, a gente pode utilizar a regra do chuveirinho, que você já conhece a partir de GA, geometria analítica, ou utilizar a Laplace, por exemplo, que a gente vai isolar aqui numa matriz menor. A gente vai, como escolher esse ponto, vai multiplicar por essa constante, cada matriz menor, que a gente vai calcular o determinante dela, e a gente vai multiplicar por menos 1 elevado à soma dos índices do termo da constante que a gente escolheu, né? Como aqui é 11, vai ser 1 mais 1, 2, vai ficar menos 1 elevado a 2, positivo. Aqui, como é a 12 aqui, a posição, 1 mais 2, 3, menos 1 elevado a 3, vai ser negativo, negativo aqui, e assim por diante. Então, gente, eu vou obter essa equaçãozinha aqui, é bem mais fácil lá para você resolver. E se os vetores A e B são paralelos ou antiparalelos, a gente vai observar que o produto vetorial deles vai originar um versor zero, que seria com as coordenadas zero, mas a gente não pode desprezar que é um vetor, sim. Versor não, vetor. A gente pode confirmar isso tanto geometricamente, observando, como a partir da equação que ele dá do seno, já que o seno de zero é igual a zero. Então, vamos agora para os problemas. Começaremos com o problema 4 aqui. Eu não vou ler os enunciados, eu já vou direto para as respostas para vocês. Vocês, quando estiverem acompanhando essas questões, vocês vão ler e mastigar aqui. Já vou passar as respostas para vocês, para não ficar também tão cansativo. Então, gente, essa questão aqui, quando vocês forem ler, ela vai basicamente pedir a projeção dessa distância percorrida pela máquina, tanto verticalmente como horizontalmente. Então, a partir do ângulo θ e dessa distância percorrida, vocês podem fazer essas projeções, simplesmente. Que está aqui os valores. Em relação à questão 7, ele vai falar de uma mosca que está numa extremidade do cubo e vai até a outra extremidade. Falou para a gente estabelecer um sistema de coordenadas e deu as dimensões desse cubo. A partir da posição original da mosca foi estabelecido esse sistema de coordenadas. E o que fez? Com os valores que ele deu para dimensionar esse cubo, a gente já fez como projeções desse deslocamento da mosca.
A partir da equaçãozinha de Pitágoras, só que definida para tridimensionalmente, a gente já vai obter esse valor de deslocamento total, que foi dessa mosca. Vocês também poderiam, se não lembrarem essa equação, vocês podem projetar essa equação no sistema de eixos x, y aqui. E a partir de Pitágoras, vocês vão calcular o valor d, ou seja, primeiro calculo L aqui, com Pitágoras, claro, e depois vocês vão calcular d utilizando esse L como cateto e a altura aqui como outro cateto, que vai originar essa equação. Então, se essa mosca ela for andar ao invés de voar, ela vai ter que caminhar cada uma dessas distâncias para poder chegar no ponto oposto, ou seja, vai ser basicamente a soma de cada projeção. Logo a gente percebe que, claro, o maior caminho vai ser da distância percorrida. E aqui a gente tem as componentes, que seriam as projeções a partir de cada eixo desse vetor. Quanto à questão 27, eles vão explicar, deixa eu ir para ela, sobre justamente como formigas elas saem do formigueiro, como é que elas fazem para voltar. Então, elas adicionam feromônios aos pontos e, por exemplo, chegou aqui, ela foi e adicionou o feromônio e tem essa bifurcação, que na questão a gente vai trabalhar como 60 graus. Então, dessa linha anterior, a gente vai passar essa linha anterior aqui, continuar, e a gente vai observar que é 30 graus para a esquerda como para a direita. Chegando no outro ponto, outra bifurcação. Mas por que elas fazem isso? Porque, por exemplo, elas estão no ponto A. Aí elas querem voltar para o formigueiro, que é o ponto F aqui, que a gente já estabeleceu observando a questão. Então vai voltar. Aí, eita, cara, mas se ela utilizar esse caminho aqui? Só que ela vai observar que tem uma bifurcação aqui. Então é o caminho errado. O caminho de volta seria o caminho que não tem as bifurcações. Que vai ser esse, ela vai chegar aqui, se ela vir para cá, vai observar a bifurcação aqui também. E assim ela chega. Então, prosseguindo, gente, considerando que cada comprimentozinho é igual a 2 centímetros, a gente vai ter que calcular os valores de deslocamento, as projeções de deslocamento de A e de B, bem como um ângulo que faz em relação ao eixo x e y, né? Especificamente x. Então, gente, a gente vai, em relação ao DA, por exemplo, só explicar o DA para vocês entenderem de B, a gente vai ter que a projeção desse W aqui, a partir do ângulo de 30 graus, a gente vai ter isso em relação a x. E em V aqui, como ele é paralelo a y, não vai ter projeção. O I, como a gente passou a linha aqui pelo meio e divide por 30, a gente vai ter a partir do seno de 30 essa projeção, e aqui não tem projeção. Com y a gente faz do mesmo jeito, vai fazer do mesmo jeito para o dB. Em relação ao ângulo, quanto ao eixo x, é só utilizar a equação da tangente, do arco tangente, e o DAY com DAX. E é basicamente isso essa questão, só no enunciado que é meio complicado. Em relação à questão 29, a gente só vai ter um sisteminha. Ela vai dar essas três equações, a questão, vocês vão... Aqui já dá para somar direto essas equações, obter o D1 e depois substituir e obter o D2. Bem simples. Em relação à questão 34, gente, a gente vai calcular... Eu só selecionei ela para a gente fazer uma questãozinha de produto vetorial, produto escalar, que é importante. Então, a gente vai calcular as operações que estão dentro de parênteses primeiro, que é a soma em produto vetorial, obter aqui, claro, por Laplace. Já tinha explicado a vocês. E a partir disso a gente só lançou aqui dentro essas equações, calculou o produto escalar, que é igual a zero. E, gente, desculpe pelo tronchor, é que como não tem linha, aí fica complicado. Nem sempre eu faço bem direitinho, né? Então, em relação à questão 38, gente, a gente vai ter que ele vai estar dando informações sobre dois vetores, D1 e D2. A partir das informações que ele deu, que são projeções, ele vai dar o ângulo e a intensidade.
Então, a partir disso, a gente pode montar os nossos vetores. Ele dá também a intensidade. Está calculado aqui, ele vai pedir o produto escalar e o produto vetorial, que basicamente vão ser esses valores aqui calculados. E agora a questão é o ângulo entre esses dois vetores. Eu não sei se vocês já pagaram álgebra linear, mas quando a gente paga a álgebra linear, a gente tem que o cosseno desse ângulo entre os vetores vai ser igual ao produto escalar entre eles dividido pela multiplicação da intensidade desses vetores. Essa equaçãozinha que a gente vai aprender em álgebra linear. Então, só aplicando, aqui a gente obtém esse ângulo. Quanto à questão 55, gente, ela é bem interessante porque ela vai trabalhar de coordenadas esféricas. Eu imagino que, se não for todos, a grande maioria não começou com coordenadas esféricas, a gente mal está começando o sistema de coordenadas cartesianas e já vai para a esférica, né? Mas vocês vão ver que é bem simples. A questão vai dar essas informações aqui do vetor B, vetor A, a intensidade, vai dar um ângulo que é 130 em relação a eixo X. Aí o que foi pensado? Já que ele deu 130 no sentido anti-horário, a gente observa que passando dos 90 graus já sei 40 graus, e a partir disso eu fiz uma projeção no eixo Y, que seria o cosseno de 40 para a projeção em Y e o seno de 40. E fora que, como está no segundo quadrante, o componente x vai ser negativo, o componente y vai ser positivo. Obteve os vetores, a gente vai obter o produto escalar, deles, que a questão vai pedir, o produto vetorial vai pedir também. E é interessante porque, como eles estão apenas no plano XY, não tem projeção no eixo Z, a gente vai ter que, já que eles são perpendiculares, ok? Esses vetores são perpendiculares, a gente deve ter um terceiro vetor que é perpendicular a eles, que vai ser quem? O vetor paralelo ao eixo Z. Então, como a gente só tem uma coordenada, se a gente fosse calcular a intensidade dessa coordenada, desse vetor, vai ser basicamente o componente que a gente calculou. A partir do determinante que a gente teve pela regra de Laplace para poder calcular o produto vetorial. Então, essas coordenadas esféricas elas vão ser definidas pelo valor do raio e por dois ângulos, que a gente vai ter o ângulo em relação ao plano XY aqui a partir da parte positiva do eixo X, e a gente vai ter o ângulo entre o eixo Z e o plano XY aqui, gente, como vocês estão vendo. Então, se a gente tiver o valor do raio, o ângulo φ e o ângulo θ, a gente pode esboçar coordenadas esféricas. Inclusive, a gente utiliza a integração com coordenadas esféricas para calcular volume, por exemplo, de uma esfera. Então, esse raio pode estar variando, os ângulos podem estar variando, e a partir disso a gente pode fazer até integração. Então, gente, como a gente vai ter esse produto vetorial e tal, a gente vai observar que os ângulos θ e o ângulo φ vão ser iguais a zero. E o módulo disso vai ser a componente, já que a gente só tem a componente de um eixo. Pois então, em relação ao ângulo que a questão vai pedir na letra D, que é o ângulo entre os vetores A e B, A e esse vetor aqui obtido, a gente vai obter que é igual a 90 graus, esse ângulo. A questão vai dar essa equação para a gente calcular, coisa besta, e a gente vai chamar de um terceiro vetor, que seria o vetor B. Vai calcular o módulo desse terceiro vetor e o ângulo que ele faz, o ângulo φ, o ângulo θ, para a gente poder passar ele para coordenadas esféricas. Então, gente, a gente vai calcular esse ângulo aqui para passar ele para coordenadas esféricas e tem os ângulos φ, θ e o valor do raio, que vai ser essa intensidade aqui. Quanto à questão 66, vai falar de uma mulher. Deixa eu colocar ela aqui para vocês verem. Fala da mulher que caminha e vai falar. Ela caminha no sentido e depois ela muda esse sentido. A partir disso, a gente vai esboçar um sistema, essas projeções, ou melhor dizendo, esses vetores de deslocamento que ela teve. E a partir da soma desses vetores, a gente vai ter o deslocamento total,
depois vai obter futuramente o módulo, a intensidade desse deslocamento e o ângulo que ele vai fazer com o eixo do x, parte positiva, que seria no caso leste aqui. E a gente vai obter a distância percorrida também, que seria basicamente a soma da intensidade desses vetores. E ele pergunta quem é maior, se é a distância percorrida ou o deslocamento total, que vai ser a distância percorrida. Quanto à questão 72, gente, vou para ela para mostrar a vocês. Ele vai falar dessa formiga, vai dar 3 deslocamentos, que vai ser D1, D2 e D3. E a partir disso, inclusive, eu peço para vocês que tomem bastante cuidado na observação das informações que eles dão em relação a essas projeções, para vocês não confundirem e acabar errando o vetor. Aí vai ser um efeito cadeia, o resto da questão vai ficar errado, gente. Então, tomem bastante cuidado. Vai dar esses 3 vetores aqui, ele vai querer as componentes x e y de cada vetor. Ele vai querer o deslocamento total, que seria a soma desses 3 vetores, o deslocamento dessa formiga, e ele vai querer a direção também, que essa formiga vai se mover para voltar. Então, veja só, ele deu os valores, a gente já foi e calculou aqui, já calculei. E ele vai querer essa distância total, que vai ser o somatório vetorial de cada distância, seja de igual a 1 até 3, D1, D2 e D3, que vai dar esse valor exposto. A distância percorrida total, quando a gente tira o módulo aqui, vai ser igual a 0,57 e a gente obtém esse ângulo em relação ao eixo x positivo, que é 24,8 graus. Então ele pergunta, qual o deslocamento total para essa formiga voltar, se ela vier em linha reta? Vai ser basicamente o deslocamento total, só que no sentido oposto, né? Mas como a gente está falando de um valor em módulo, então não vai alterar, 0,57. E a direção, esse ângulo, vai ser de 24,8 graus, que foi o ângulo obtido aqui em relação ao eixo x. E é isso, gente. Vocês, caso tenham alguma dúvida no enunciado, questão ou outra questão, podem mandar para mim e deixar nos comentários. Até mais!